Acabou que sem querer eu entrei com outra conta no meu e-mail particular, mas sem problemas. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Vamos lá. Então, continuando aqui a nossa apresentação da primeira aula, então tudo isso aqui que nós conversamos, eu acredito que nós paramos por aqui. Então, aqui nós já vamos perceber o uso do nosso gráfico, né? Então, espero que vocês estejam aí com o gráfico na mão, calculadora na mão também, que agora nós vamos começar a fazer alguns cálculos. Então, nesse caso aqui, nós temos um sistema com aquecimento de ar, saindo do ponto 1 até o ponto 2. Então, aquecimento, eu tenho o aumento da temperatura de bulbo úmido, que está aqui na base, tá? E, nesse caso, nós vamos aumentar o valor da temperatura, mas veja que o valor de água, que é o W, que é a razão de mistura, ou umidade absoluta, permanece a mesma. Então, esse ar não está sendo acrescido a ele nem água, nem sendo retirado. Ele não está sendo umidificado e nem desumidificado. Ele está sendo apenas aquecido. Mas como você fornece a energia para o sistema, a entalpia vai aumentar. O volume específico vai aumentar, porque vai ocorrer uma dilatação térmica. E nós vamos perceber também que a umidade relativa, ela vai reduzir. A umidade relativa aqui, ó, no ponto 1 é 50%, e no ponto 2 é em torno de 27%. Então, ela reduz porque quando você aumenta a temperatura do ar, você aumenta a capacidade dele de reter vapor de água. Então, se você aumenta a capacidade, a quantidade que ele tem agora vai ser bem menor proporcionalmente, porque a capacidade é maior, mas o teor de água é o mesmo. O que muda é a capacidade que ele tem de reter água. Quer dizer que agora, se você aquece, ele tem uma capacidade maior. Se a capacidade aumentou, o que antes era 50%, agora caiu para 27%. Okay? Eu vou só mudar aqui o cor do slide, do meu mouse, colocar ele azul, porque eu acho que melhora um pouquinho para vocês visualizarem. O engraçado é que se eu coloco para aumentar o tamanho do mouse, ele não aumenta. Só aumenta aqui para mim, mas para vocês não. Engraçado. Pois eu tô olhando o celular, nem a cor não mudou, né? Não, então deixa eu voltar aqui porque era antes. Então vamos lá. Mudou? Ah, tá, porque eu olhei aqui no meu celular, tava branco ainda. Ah, meu Deus. Então vou voltar lá. Porque fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Ok. Fechar aqui. Certo? Então, é isso que nós vamos basear o uso da nossa carta nesse sistema. Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, ó, o resfriamento evaporativo da mecha úmida. Então, quando eu tenho a temperatura de bulbo seco, tem um valor, eu coloco um chumaço de algodão na ponta do meu termômetro, lá no bulbo do termômetro, o que vai acontecer? As moléculas de água desse termômetro, do chumaço de algodão, vão evaporar. No que ela evapora, ele retira a água do sistema, né, que seria o bulbo, fazendo com que a temperatura reduza. Então, nesse processo de evaporação, não tem um acréscimo de água, de energia, eu não estou dando energia nem retirando, então é um sistema adiabático. Tá? Não tem troca de energia. O que vai acontecer é que, como ele muda de estado físico, existe uma redução da sua temperatura.
Aí, nesse caso, eu tenho a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido aqui, ó, na reta da entalpia. Então, quer dizer que de um para outro não muda a entalpia. Eu estou aumentando a umidade porque você tem um teor de água maior, chegando aquilo no limite de saturação, tá? Que é a temperatura de bulbo úmido. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós podemos observar o meu ponto, temperatura de bulbo seco, aqui a entalpia, umidade relativa, volume específico, ponto de orvalho, e assim você determina todas as suas variáveis. É isso que nós vamos trabalhar hoje. E talvez já dá alguns exemplos de exercício, já dá um passo além, tá? Aqui é um tipo de gráfico, tá? Também um pouco diferente o desenho, mas também apresenta todas essas 7 propriedades termodinâmicas. Aqui um outro exemplo, então você tem ele em vários desenhos, vários modelos, tá? E o interessante é que a partir dele nós vamos retirar todos os nossos dados. Tá? E isso a gente vai ver no próximo slide. Aqui é só dando uns exemplos para vocês. Ó, um resfriamento. Eu saio da temperatura A para a temperatura B. Eu tenho resfriamento adiabático, que é o que eu mostrei para vocês, ó. Como eu estou aumentando a umidade do meu material até chegar a 100%, ele mantém a mesma reta da entalpia, porque é um sistema adiabático, não tem troca de calor com o meu, contudo, a temperatura reduz. Aqui embaixo, um caso de resfriamento e desumidificação. Então, ele reduz a temperatura de A para B, e também ele vai ter uma perda de água. Então, a umidade absoluta, a razão de água, ó, que estava alta aqui no ponto A, quando ele desce para o ponto B, reduz. Então, nesse caso, reduz o teor de água. Uma umidificação simples, onde não tem aquecimento da água, apenas não tem aquecimento do ar, apenas fornecendo água. Então, só aumenta o teor de água, que é aqui, ó, a nossa variável W, que vai aumentando de A para B. Tem também o processo de desumidificação e aquecimento. Então, veja, o teor de água ele reduz de A para B. E também nós vamos ter o aquecimento de A para B, a temperatura de bulbo seco, que aqui embaixo, ó, aumenta. E nós temos também o processo de umidificação não adiabático. Quer dizer que envolve variação de entalpia. Então, veja que a entalpia de A é diferente da entalpia de B. Então, nesse caso, aumentou a entalpia. Então, a gente vai verificar esses sistemas, tá? Então, A ó, aqui embaixo e B aqui em cima. Aumentou a entalpia. Olha aqui as retas. Então, são esses os casos que nós vamos estudar agora no próximo material. Mas, antes disso, eu quero mostrar um outro material que eu postei para vocês, que é só para ajudar em muitas interpretações. Como esse conteúdo ele é muito vasto e quem quiser ir além, pode fazer o seguinte. Eu postei aqui em cima, ó. Aula 1, arquivo. Esse arquivo é um capítulo de livro que é bem interessante, ele é bastante utilizado quando se fala de psicometria, tá? Então, é um capítulo do livro do Juarez, Roberto, Daniela e Ricardo. Aqui, ó, nesse material, tem todas aquelas variáveis que nós discutimos nas aulas anteriores, de uma forma bem detalhada, vocês podem ler. Aquele slide que eu apresentei da primeira aula é baseado aqui, ó, nesse material. Então, vocês podem procurar, dar uma lida nele, tá? Temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido, tem várias, relação à pressão de vapor, parcial de vapor. A diferença, gente, é que nesse material ele traz todas as equações utilizadas para a construção daquela carta psicométrica. Então, por exemplo, aqueles dados que tem na carta são dados que determinados experimentalmente, mas também que foram submetidos a equações químicas, algumas equações que demonstram o seu comportamento, tá? Essas equações eu não vou entrar em detalhes,
ela está bem explicadinha aqui. Quem quiser ir um pouco além, pode ir, tá? Pode ler, pode verificar. Não vou cobrar isso em prova, nós vamos cobrar apenas o uso. Na engenharia, seja ela civil, mecânica, engenharia química, o que se utiliza é gráficos e tabelas. Você consegue fazer o cálculo delas todas à mão, dessas propriedades, mas eu não vou focar nisso, tá, pessoal? Aqui, ó, ele traz cada uma das variáveis, o grau de saturação, temperatura de ponto de orvalho, volume específico, entalpia, tá? Traz todas elas aqui, ó, com as respectivas equações que foram deduzidas na construção da carta psicométrica. Não vou cobrar isso de vocês e não é o foco da nossa disciplina, mas quem quiser ir além, tem alguns exemplos aqui, ó, de cálculos, tá? É bem interessante, ok? Mas eu não vou entrar em detalhes. Por exemplo, aqui aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, todo o nosso material, né, da primeira apresentação está aqui, ó, contido aqui nesse capítulo, que é os princípios da psicrometria, tá bom? Então, depois vocês vão dar uma estudada nele, uma lida, tá? Ó, você vê isso aqui, igualzinho os slides que eu mostrei para vocês, ó. Eu retirei tudo daqui, até considerando aí os direitos autorais aí do autor, ok? Depois vocês podem dar uma verificada, é bem interessante, tá bom? E agora nós vamos partir para a segunda aula. A partir desses conhecimentos, vocês já conseguem fazer a leitura da carta psicométrica. E agora vamos para a aula 2. Então, a aula 2... eu vou começar a mostrar ela aqui, depois nós vamos para o Paint, tá? Onde a gente vai obter alguns dados juntos. Então, uma carta psicométrica reúne graficamente as propriedades termodinâmicas até aqui apresentadas, né? Até aqui onde eu mostrei para vocês. Basicamente, a carta psicométrica é útil em diversas circunstâncias, principalmente para a obtenção das propriedades do ar úmido, porque vai ser o ar quem vai secar os materiais. Então, você vai inflar esse ar no grão, no alimento, no reator, no equipamento de secagem. Então, vai ser ele. A propriedade dele é quem vai determinar o seu nível de secagem. E, às vezes, esse ar, você pode condicionar ele, você pode desumidificar ele, você pode aquecer ele, porque quando você aquece, você aumenta a capacidade dele de receber água. E assim, você fornece energia para o sistema, a água do seu sistema evapora, vai para o ar, então ocorre uma transferência tanto de calor, quanto uma transferência de massa, que é a água do material, e assim você consegue secar com uma qualidade melhor de secagem. Tá? Então, as propriedades, né, que eu citei até agora para vocês são a umidade absoluta, que é o teor real de água, a umidade relativa, que está em função da temperatura, volume específico, entalpia específica, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, tá? E como eu mostrei anteriormente para vocês, ó, nós temos aqui a temperatura, que está aqui em X, já subindo aqui, ó, nós temos a umidade absoluta, tá? E aqui, ó, nós temos a temperatura de bulbo seco, que são essas retas. A umidade relativa são essas curvas, dadas em percentual. A entalpia são essas retas na diagonal. A umidade absoluta são essas retas, que são paralelas à temperatura. Então, são essas retas aqui, a umidade absoluta, expressa a sua unidade aqui, ó, na lateral. Temperatura de bulbo úmido, ela coincide com a curva de umidade, que é 100% de umidade relativa, tá? E ela decai na reta da entalpia. Então, a gente sempre vai avaliar através da entalpia. E aqui do lado nós temos o volume específico. Também são essas retas na diagonal, também só que com uma entalpia diferente. Então, a temperatura de bulbo úmido, ela vai usar a mesma reta da entalpia.
A diferença é que a temperatura do bulbo úmido, ela está coincidindo com a curva de umidade a 100%. Porque é bulbo úmido, umidade máxima possível, então umidade relativa 100%. Aqui, ó, nessa figura, a gente pode observar todos os dados a serem obtidos. Então, o que nós precisamos? Precisamos de duas propriedades termodinâmicas. Você cruza e encontra o ponto de estado. Então, nesse local aqui, ó, é o meu ponto de estado. Então, se eu tenho duas propriedades, eu cruzo e encontro todas as outras. E é isso que nós vamos fazer nos nossos exercícios. Nós vamos descobrir duas propriedades e, a partir dela, descobrimos as outras e fazemos nossas contas. Lembrando que, para fazer balanço de energia, vamos utilizar a entalpia. Para fazer balanço de massa, vamos utilizar o W, que é a umidade absoluta. Então, aqui, ó, é o resumão do que nós vamos fazer e obter ao longo dos nossos exercícios. Primeiro exemplo. Então, assim, como eu falei com você, a gente vai fazer bastante exemplo, a gente está indo com muita calma para não ter problemas. Então, a gente faz tudo de forma bem tranquila. E se alguém tiver alguma pergunta, gente, quiser que eu repito, fala para mim, tá bom? Então, ativa o microfone e diz. Porque isso daqui é o mais importante. Porque não adianta nada você conseguir fazer a resolução do exercício, mas não conseguir retirar os dados. Então, essa parte é a mais importante, tá? Eu estou utilizando um material aqui que eu encontrei na internet, então talvez pode existir pequenas variações da carta de vocês. Então, eu vou mostrar esses exemplos de vocês, para vocês, tá? Não precisa de mexer na carta que vocês imprimiram. Se quiser fazer junto, pode até fazer, mas pode ter pequenas variações. Acontece de uma carta para outra. Mas, de antemão, eu vou explicar para vocês aqui como que é o uso, e aí eu vou pegar aquele exercício proposto da primeira aula e da segunda aula, e nós vamos fazer juntos, através do Paint. Aí vai ficar mais claro, vai ficar melhor para vocês tirarem as dúvidas. Então, aqui eu vou só explicar como que vai ser feito, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, ó, primeiro exemplo, determinar a umidade absoluta. A umidade absoluta é o W. Do ar com umidade relativa, então, a umidade relativa, que está aqui de azul, 60%. Então, você vem aqui, ó, passa uma reta em 60%. Traceja a curva de 60%. Ou, como eu sugeri para vocês, a gente sempre começa com temperatura de bulbo seco. Qual que é a temperatura de bulbo seco? Quando ele não informa a temperatura, é temperatura de bulbo seco, tá? Então, aqui, temperatura de 30 graus Celsius. Então, você vem aqui, ó, em 30 graus Celsius, faz uma reta e depois cruza com 60% de umidade. Cruzou as duas no gráfico, esse é o ponto de estado. E ele pediu para determinar a umidade absoluta. A umidade absoluta, ela está aqui, ó, na lateral direita. Então, eu faço uma reta do meu ponto de estado até chegar na extremidade, verifico aqui, ó, a escala e tenho 0,017 quilogramas de água ou quilogramas de vapor por quilograma de ar seco. Gente, é difícil? Fácil demais, né? Vamos para o exemplo 2. Determinar a umidade absoluta do ar, ou seja, eu quero saber W também, se a entalpia é 61 kJ por quilograma e a temperatura de bulbo seco, 40. Então, a gente começa. Vou lá em 40 graus Celsius, temperatura de bulbo seco, pego a minha régua, faço uma reta, subo, até lá em cima. Subi, aí eu venho aqui e procuro a entalpia de 61 kJ. Vou aqui na lateral, procuro a entalpia. Essa daqui, ó. Nesse risco azul, eu desço, cruzei as duas, esse é o meu ponto de estado. Faço uma reta em direção ao meu lado direito e verifico qual o valor de W. W igual a 0,008 quilogramas de água por quilogramas de ar. Mamão com açúcar, né, gente? Ou, se eu tenho, qual que é o volume específico? Eu quero saber o volume específico.
Se o meu ar ele tem umidade relativa de 20% e a temperatura de bulbo seco, 24. Então, faço o risco aqui em 24, ok? E aí eu venho aqui, qual que é a minha umidade relativa? É quanto? 20%. Então, eu vejo onde que a temperatura de 24 graus Celsius cruza com a curva de 20%. Esse é o ponto de estado. Venho aqui ó, na diagonal, na reta da diagonal específica para volume específico, e eu tenho o valor que é 0,85 metros cúbicos por quilograma. Então, esse valor aqui, ó, de volume específico, ele é muito importante, gente. Porque quando eu tenho sopradores, ele vai falar 1.000 metros cúbicos por hora, 2.000 metros cúbicos por hora. Mas para mim fazer as contas, lembra do joules? Ele está em quilogramas. Aí eu venho, pego o volume específico e, ó, converto de metro cúbico para quilograma. Ele é bem parecido com a densidade. Ele é a função inversa da densidade. Tá? Então, a gente vai usar ele bastante também nas nossas contas. Exercício 4. Determine as temperaturas de orvalho, temperatura de ponto de orvalho ou temperatura de orvalho, e temperatura de bulbo úmido do ar. Na temperatura, então, veja, tem uma temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius, está aqui em vermelho, tá? E a umidade relativa é 40, cruzei aqui, ó, com 40. E a partir desse ponto de estado, eu consigo determinar quais são as minhas outras variáveis. Por exemplo, a temperatura de ponto de orvalho. Então, veja, ó, essa interpretação aqui é importante. Como eu descubro qual a temperatura que essa água vai condensar, que é a temperatura de ponto de orvalho? Eu vou pegar a reta de W, porque nesse caso eu não vou adicionar nem retirar água. Então eu vou pegar a reta de W, vou caminhando nela. O que eu estou fazendo aqui, ó, quando eu caminho para a esquerda? Eu estou reduzindo a temperatura. Então, com esse teor de água, sem alterar, se eu for reduzindo a temperatura, eu vou resfriando, resfriando, resfriando. Qual que é a temperatura que esse sistema vai estar com 100% de umidade relativa, ao ponto que se eu reduzir mais 1 grau, condensa a água? Essa é a temperatura de ponto de orvalho. Então, eu venho aqui, pego a minha reta de W, quando chega aqui, ó, na curva de 100% de umidade, eu verifico qual que é a minha temperatura. Temperatura 15 graus Celsius, quer dizer que esse ar, quando eu resfrio ele de 30, vou reduzindo, 28, 29, 28, 27, 25, 22, 20, 14, 15. Chegou em 15, está no máximo de água possível. Quer dizer que se eu for para 14, a água condensa. Então, essa é a temperatura de ponto de orvalho, uma temperatura no qual, se eu reduzir mais um pouco, a água condensa. Mas ele pediu também a temperatura de bulbo úmido. Qual a temperatura de bulbo úmido? Então, vamos lembrar, ó. Para a temperatura de ponto de orvalho, eu estou resfriando, tirando energia. Para mim determinar a temperatura de bulbo úmido, eu tenho um sistema que é adiabático. Ou seja, eu vou pegar a curva a reta da entalpia e vou caminhar ela em direção à umidade relativa de 100%. Ou seja, sem aquecer nem resfriar, o resfriamento que está acontecendo não estou adicionando de fora do sistema, mas é devido à evaporação da água, porque agora estou resfriando o meu sistema. E quando chegar aqui, ó, em 100, essa é a temperatura de ponto de bulbo úmido, que corresponde a 21 graus Celsius. Então, aqui, ó, 21. Se eu fizesse uma reta até lá embaixo, seria 21. Se eu fizesse uma reta aqui até lá embaixo, 15 graus Celsius. Tudo bem, pessoal, até agora? Alguma pergunta? Então, isso daqui, ó, é a parte inicial, tá? Vamos só pegar, antes de eu passar para os sistemas de aquecimento, resfriamento, vou só fazer um exemplo para vocês aqui, ó, no pente. Para quem não conseguiu visualizar ainda, vamos visualizar aqui agora, ó. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Não,
Certo. Supondo aqui, ó, que nesse meu sistema eu tenho uma umidade relativa, vou pegar aqui, uma umidade relativa de, deixa eu reduzir aqui o tamanho, 22, não tá grande ainda. 16. Acho que tá bom. Vamos lá. Supondo aqui que eu tenho uma umidade relativa de 60. Vou colocar aqui umidade relativa de 60. E eu tenho, por exemplo, bem tranquilo para vocês verem, um W. E o W aqui. E o W aqui, que é, por exemplo, 0,015. Então, automaticamente, eu posso vir aqui, ó, se o W é 0,015, eu venho aqui. Deixa eu pegar um pincel mesmo. No meu W, 0,015. Deixa eu só pegar meu mouse aqui, que vai ficar melhor. E faço a reta. E aí eu vejo onde que vai coincidir com 60% de umidade relativa. Aí eu procuro a OR, 60%. Então, automaticamente, esse daqui, ó, é o meu ponto de estado. E aqui eu determino qual que eu quero saber. Por exemplo, eu quero saber qual que é o volume específico. Aí eu venho aqui e procuro qual que é a reta de volume específico. Aí o volume específico é essa que vem aqui do lado, ó. Se eu descesse, eu tenho aqui, ó, 0,85, 86, 87. Então, 0,87 e um pouquinho a mais. Então, eu venho. Zero vírgula 87, 2, por exemplo. Então, aí você vai obtendo seus dados. A temperatura de ponto de orvalho. A temperatura de ponto de orvalho, se eu quiser verificar aqui, ó, nós vamos ver que a temperatura de ponto de orvalho, eu tenho aqui meu ponto que cruzou. Se eu venho reto aqui, ó, temperatura de ponto de orvalho, 20 graus Celsius. E a temperatura de bulbo úmido? Aí eu tenho que seguir na minha reta da entalpia, subindo aqui, ó. Chego aqui a 67, mais ou menos. Tá? E assim a gente vai obtendo todos os dados. Então, você vai pegar a sua carta, vai cruzando e obtendo seus dados. Tá? Com relação a isso, alguém está com alguma dúvida?
Vamos fazer juntos aqui, ó. Aí vocês vão testar aí para vocês. Vocês querem que faça mais algum exemplo ou a gente pode continuar? Se alguém quiser que faça algum, vamos fazer. Eu vou fazer um aqui, eu vou deixar um para vocês fazerem, aí a gente vai corrigir. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, temperatura de bulbo úmido 20, 30 graus Celsius, temperatura de bulbo úmido. 25, temperatura de bulbo úmido e 35 graus Celsius, temperatura de bulbo seco. Então, pega a carta de vocês, cruzem os dados e me dê a umidade relativa, o W, a entalpia, a temperatura de ponto de orvalho e o volume específico. Então, todo mundo fazendo aí. Tá. Então, vão todo mundo tentar fazer. Aí, no final, eu vou fazer aqui e a gente vai discutir cada uma delas para ver quais vocês entenderam ou não. Então, vamos tentar fazer aí. Aí, Cassiano, eu explico qual que é a temperatura, como que encontra a temperatura de ponto de orvalho, tá? Mas, enquanto os outros estão fazendo aí, ó, a temperatura de ponto de orvalho, você vai pegar o seu ponto de estado, vai seguir ele na reta de W pela esquerda até chegar a 100% de umidade. Então, todo mundo já anotou aí, né? Pega aí e vamos fazer e vamos obter as outras propriedades, todas elas. Enquanto isso, Cassiano, só dá uma olhadinha aqui, ó, para você ver. Ó. Esse é meu ponto de estado. Como eu descubro a temperatura de ponto de orvalho? Basta eu pegar a minha reta, colocar ela aqui paralela com a temperatura para me ter os valores de W, ou seja, eu tenho meu ponto de estado. Eu vou resfriar o meu ar, mas vou manter a mesma quantidade de água, ou seja, W é igual, não muda W. Aí eu vou reduzindo a temperatura, reduzindo, ou seja, caminhando na reta de W, até chegar em 100% de umidade. Quer dizer que aqui está no limite de saturação, o ar está totalmente saturado. Se eu reduzir um pouquinho a temperatura, a água condensa. Aí eu vejo aqui a temperatura, que está marcada aqui em cima, ou eu faço uma reta até lá embaixo e vejo a temperatura, porque a temperatura aqui, ó, nas duas extremidades é a mesma. Nesse caso, 15 graus Celsius. E agora do nosso exemplo? Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, como que vai ficar. Isso daqui, pessoal, eu até prefiro perder um pouco de tempo explicando, voltando aqui, porque quando a gente passar para os próximos, né, que a gente já vai fazer avaliações de sistemas de aquecimento, sistemas de refrigeração, umidificação, aí essa parte que identifica os pontos tem que ser bem automática, tá? Não tem como ter dúvida, senão a gente vai fazer bagunça. Então, por isso que, como eu sugeri, tem as temperaturas e você tem a temperatura de bulbo seco, então começa com a reta. Então, vamos pegar lá a reta e a gente faz lá na temperatura de bulbo seco, que é 35 graus Celsius. Então, a gente pega... Vamos fazer a reta lá, 35 graus Celsius.
reduzir essa espessura. Vamos colocar outra cor. Ó, beleza, né? Então, 35 graus Celsius. Fica mais bonitinho assim. Aí, a temperatura de bulbo úmido. Como eu sei qual é a temperatura de bulbo úmido? Eu venho aqui, ó, em cima, temperatura de bulbo úmido, que é essa curva aqui de cima. Então, quando eu vou avaliar a temperatura de bulbo úmido, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel, mais fininho. Temperatura de bulbo úmido, eu vou avaliar aqui, ó, na minha curva, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de cima, nessa curva. Então, eu vou avaliar ela. E qual que é a temperatura que ele informou para nós? 25 graus Celsius. Qual que seria o 25 graus Celsius aqui, ó? Tá aqui em cima, ó. Eu acabei tampando. Então, esse daqui é o 25 graus Celsius. Contudo, nesse caso, se eu fosse reto, seria a temperatura de ponto de orvalho. Isso é o erro que a maioria das pessoas fazem. Mas nesse caso, não. Quando você quer cruzar, eu vou cruzar a partir da reta da entalpia. Então, pegando a reta da entalpia, nós vamos descer ela de 25 graus Celsius aqui na reta de entalpia. Esse é o meu ponto de estado. Então, encontrei meu ponto de estado. Qual que é o ponto de estado? É esse pontinho aqui, ó. Esse que está de verdinho aqui, esse é o ponto de estado. Tá? E a partir dele que a gente vai encontrar as outras propriedades. Por exemplo, se eu faço uma reta em W, aqui do lado eu tenho o meu valor de W. Aqui do lado, então, se eu cruzei aqui, ó, 0,016 é o meu W. Do outro lado aqui, eu tenho a temperatura, ponto de orvalho, que é essa temperatura aqui, ó, que se eu descer, eu posso vir descendo aqui, deixa eu só desfazer. Aqui, ó. Tá? Aí você me fala, mas aqui deu mais ou menos no meio, ó, mas se eu arredondar, dá mais ou menos 19, dá mais ou menos 21 graus Celsius. Tá? Então, essa aqui é a temperatura de ponto de orvalho. Aqui, ó. Se eu quiser saber, por exemplo, o volume específico, aí para mim descobrir o volume específico, eu procuro aqui, ó, volume específico. 0,85, 86, 87, tal, tal. Então, vejo aqui, ó, e vou fazer a minha reta. Traço uma reta aqui que é paralela. E aqui eu descubro, ó, qual vai ser o meu valor. Aí eu tenho que 0,85, 86, 87, 88, 89, então 0,895, por exemplo, se eu considero a metade. E assim a gente determina todas as propriedades do meu material. Tá? E se eu quero saber qual que é a entalpia, é aqui em cima, ó. Aqui em cima eu determino a minha entalpia, que é H. Esse pontinho aqui, ó. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida?
Então, o que vocês vão fazer, ó, deixa eu pegar aqui agora. O meu exercício 1. Razões de conforto aconselham que, quando a temperatura do ar atmosférico for igual a 40 graus Celsius, sua umidade relativa seja 20%. Determine a pressão parcial do vapor d'água nessas condições. Joga no gráfico, cruza e chega no valor. Eu não tinha mostrado, mas mostrando aqui agora, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu pegasse essa reta, vamos fazer uma outra reta aqui para vocês verem. Se eu pego aqui o meu ponto e faço uma reta que vai chegar lá do outro lado, ó. Essa aqui, ó, é a minha pressão de vapor, que corresponde a 2,5 quilopascal, ok? E outro valor importante, outra relação importante, veja aqui, ó, a pressão atmosférica desse ar é 101,325 quilopascal. Então, essa tabela é para a pressão atmosférica, que corresponde a 1 atm, que corresponde a 101,325 quilopascal. Por isso que os exercícios anteriores, eles sempre comentam, ó, o exemplo aqui 4, ó, determine a temperatura de ponto de orvalho e bulbo úmido do ar na temperatura de 30 graus Celsius, umidade relativa de 40, e pressão atmosférica de 101,325 quilopascal. Ok? Então, isso aqui é uma informação referente à minha tabela. Essa tabela foi construída para essa pressão. Quer dizer que se mudar a pressão, você muda a tabela também. Ok? Então, voltando aqui no exercício que eu quero mostrar para vocês, esse é o primeiro lista de exercícios, tá? A segunda questão, determine as propriedades termodinâmicas se o ar apresenta temperatura de bulbo seco 35, temperatura de bulbo úmido 20. Ou determine as propriedades termodinâmicas se o ar apresenta volume específico igual a 0,90 e umidade relativa a 60. E assim você tem várias perguntas. Ó, ar atmosférica no estado de 101,325 kPa, que é o referente à nossa tabela, e 40 graus Celsius é submetido a uma transformação tal que o estado final é ar saturado a 20 graus Celsius. A mesma pressão inicial. Então, vocês vão ler isso daqui, ó. Sabendo-se que a entalpia do ar atmosférico no estado final é igual ao estado inicial, determine o grau de saturação nesse estado inicial. Então, vocês vão fazer essa. Então, tem alguns exercícios que são um pouquinho mais elaborados, mas são bem simples, tá? Então, já comecem a fazer eles. E agora, vamos voltar lá para a segunda apresentação. Ok? Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui nessa apresentação. Que agora eu vou falar já dos exercícios, já das relações, das combinações, tá? Onde eu posso ter agora um ar que se submete a uma transformação. Ou seja, um ar que vai ser aquecido, um ar que vai ser resfriado, um ar que vai ser umidificado, um ar que vai ser seco, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos duas etapas no ar, onde nós podemos fazer um aquecimento ou um resfriamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu ar, ele entra aqui, ó, esse aqui é um soprador, é como se fosse uma hélice, adiciona o ar ele é adicionado aqui em metros cúbicos, passa por uma resistência que vai ser aquecido, o ar, e agora ele tem uma temperatura maior. Muitos sistemas de aquecimento requerem o ar aquecido. Então, nós temos aqui, ó, temperatura 1, temperatura do ar ambiente, aí você aquece ele e vem aqui para o ar a temperatura um pouco maior, porque ele foi aquecido, então você aumentou a temperatura. Veja que todas as suas propriedades alteraram. Qual a propriedade que manteve? O W, que é o teor de água, porque nesse caso eu apenas aqueci, mudei a umidade relativa,
mudei a temperatura, mudei a umidade relativa, mudei o W, desculpa, o W não, mudei o volume específico, mudei a entalpia, porque eu aqueci, mas veja que o W, que é o teor de água, permanece o mesmo, tá, gente? Então, W permanece o mesmo. Então, em casos de aquecimento ou resfriamento sensível, eu vou caminhar na minha carta psicométrica para a esquerda, se for um tratamento com um resfriamento, tá? E eu vou caminhar para a direita se for um aquecimento. No caso de umidificação e desumidificação, ou seja, quando eu vou aumentar a quantidade de água presente ou reduzir a quantidade de água presente, né, do meu material, ou seja, a água está sendo evaporada, por isso que a gente chama de processo latente, né? E já no anterior a gente chama de... Aqui a gente está trabalhando só o calor sensível, né? Onde você aquece ou resfria. Mas o vapor de água permanece vapor de água. Ele não condensa e nem evapora. Ele permanece o mesmo. Então, ele está ganhando ou perdendo calor sensível. Já no processo de umidificação, eu estou falando o quê? De calor latente, porque nesse caso a água vai evaporar e vai aumentar o teor de W. Ou a água vai condensar e vai reduzir o valor de W. Então, você vai caminhar nesse sentido. Quando ele sobe e aumenta o teor de água, é um processo de umidificação. E quando eu desço, eu tenho um processo de desumidificação. Tá? Nesse caso, eu estou mostrando apenas a umidificação e a desumidificação. É claro que os processos acontecem concomitante com outros, tá? Que é só exemplificando umidificação e desumidificação. No caso, por exemplo, desse processo, onde eu tenho um processo de resfriamento, eu estou resfriando o ar, e além disso, eu também estou secando ele, eu estou desumidificando. Então, imagine que o meu ponto 1, eu tenho minha temperatura 1, da temperatura 1 para a temperatura 2, eu estou reduzindo a temperatura. Se eu reduzo a temperatura, eu vou reduzir quem? A entalpia. Eu quero fazer um balanço de energia. O fluxo de calor é igual a vazão mássica, então por isso que eu preciso de volume específico. Vazão mássica vezes variação da entalpia. Entalpia final menos entalpia inicial. Determinei qual que é o balanço de energia. Fácil demais, né, gente? E eu quero saber agora fazer um balanço de massa. Quanto de água que foi retirado? Se eu tenho uma desumidificação, retira água. Um processo de umidificação, ganha água. E aqui, gente, eu vou fazer uma observação com vocês que esse resultado aqui é em módulo. Porque nesse caso, que é um processo de desumidificação, o W1 é maior que o W2. Porque eu estou no processo de desumidificação, eu estou retirando água. Quando eu faço essa subtração, se W1 é maior que W2, o resultado vai ser negativo. Ah, mas existe vazão de água negativa? Isso é impossível, eu estudei isso em termodinâmica. Não existe, tá? Nesse caso, o meu resultado é em módulo e valores negativos indicam que a água está sendo retirada. Valores positivos, a água está sendo acrescida. Então, como que eu determino a quantidade de água? A quantidade de água vai ser igual a massa de ar, da mesma forma que aqui em cima é a massa de ar, vezes a variação de W, que é o teor de água. Então, se antes eu tinha um teor alto, agora eu tenho um teor menor, faço a subtração e eu determino o quanto de água está sendo retirada do meu sistema. Também muito fácil, né? Essas duas equações, pessoal, a gente vai usar ela bastante, viu? Basicamente é isso daqui, ó, balanço de massa, balanço de água. Vai ter só alguns incrementos. Okay? E nós temos também um processo de resfriamento e desumidificação.
Então, nesse caso, como eu mostrei, eu estou resfriando e desumidificando. Então, a seta vai ser para baixo e para a esquerda. Igual aqui, ó. Eu tenho um processo também de aquecimento e umidificação. Se eu vou aquecer né, a seta, nesse caso, ela vai para a direita, porque estou aquecendo nesse sentido, e como está umidificando, estou aumentando o valor de W, então também vai subir. Eu tenho outra possibilidade, que é um resfriamento evaporativo. Então, esse processo é conhecido também como sendo o processo de umidificação adiabática, tá? Ou umidificação de bulbo úmido. É isso daqui, ó, que eu mostrei para vocês lá naquele slide anterior, quando eu pego, por exemplo, a reta da entalpia para me determinar a temperatura de bulbo úmido. É um resfriamento evaporativo, onde eu vou ter uma umidificação adiabática, ou seja, eu não vou adicionar energia e nem retirar energia do sistema, tá? Estou falando o sistema está em equilíbrio, é um sistema diabático, mas a água presente lá no bulbo, no chumaço de algodão, no bulbo, ela evapora, no que ela evapora, ela retira energia, e por isso que tem um processo de resfriamento. O ar dificilmente ele atinge 100% de umidade relativa em virtude de não conseguirmos um contato ideal ar-água na prática, apenas valores próximos, tá? Então, seria isso daqui, ó, um resfriamento evaporativo. Então, como é um sistema adiabático, não tenho mudança de calor. Então, a entalpia, não existe variação de entalpia, tá? Então, a variação da entalpia é zero. Então, vou caminhar na reta da entalpia, contudo, ele está o quê? O meu sistema, ele vai estar ganhando umidade. Como que ele está ganhando umidade? Porque a água que estava líquida no chumaço de algodão, ela evapora. Então, você ganha umidade, ganha W aumenta, e também resfria, porque quando ela evapora, ele rouba energia, então acontece um resfriamento. Então, um resfriamento evaporativo no sistema diabático, ok? E é assim que determinamos a temperatura de bulbo úmido. E agora, uma desumidificação química. A desumidificação química, nós vamos perceber que, nesse caso, a gente vai ter uma redução de W, então por isso que a reta está apontando para baixo, e a temperatura vai depender do sistema, tá? Reações químicas, muitas delas liberam energia, tá? Por isso que a gente ou absorvem energia, então a temperatura nem sempre ela é constante, mas ela pode ser constante também, depende do sistema, tá? Então, a desumidificação indica apenas uma reta para baixo, no sentido que está se retirando a água presente no material. Por exemplo, quando eu utilizo sílica gel, torres absorvedoras, né, com o objetivo de desumidificar o meu sistema. O mais comum é quando a gente coloca, por exemplo, lá no dessecador a sílica gel. A sílica gel vai desumidificar o meu sistema, tá? E naquele caso, um exemplo de temperatura constante, não muda a temperatura. Então, agora nós vamos fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados, tá? Então, para isso, é importante que isso tudo esteja bem claro para a gente já passar para alguns exercícios. Então, nesse caso aqui, ó, ar úmido saturado, a temperatura de bulbo seco de 2 graus Celsius, então a gente vê aqui, ó, bem na extremidade, 2 graus Celsius, tá? Lembrando que aqui, esse exemplo, a carta, ela pode ter valores um pouquinho diferentes, a gente pode até fazer para comparar. E, então, atravessa um aquecedor com vazão de 3.000 metros cúbicos por hora. Então, a vazão desse ar dentro desse aquecedor, ele tem 3.000 metros cúbicos por hora, ou seja, é uma vazão volumétrica, porque eu estou medindo o tempo em termos de relacionando com o volume do ar.
Após a serpentina de aquecimento, deseja-se obter uma temperatura de 40 graus Celsius. Calcule a potência térmica necessária para a fonte de calor, ou seja, quanto de energia que eu vou ter que fornecer para aquecer esse ar para que ele saia de a temperatura de 2 graus Celsius para 40 graus Celsius. Primeiro passo, eu preciso saber as condições deste ar. Então, qual que é a primeira condição? Temperatura de bulbo seco, 2 graus Celsius. Ok? Então, lá embaixo. E aí, a outro ponto que nós vamos ter que relacionar é a temperatura de bulbo seco de 40 graus Celsius. Então, a partir daqui, a gente pode fazer as nossas relações, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, ar úmido saturado, significa o quê? Que esse ponto de 2 graus Celsius está aqui, ó, em cima da curva de 100% de umidade, porque o ar está saturado, tem um teor máximo de água. Então, eu vou cruzar ar úmido saturado, é 100% de umidade relativa, com 2 graus Celsius. Vamos verificar se esses dados são iguais à da carta de vocês? Então, todos podem pegar aí a carta de vocês, risquem o primeiro ponto, que é 2 graus Celsius e 100% de umidade relativa. Aí nós vamos vir aqui. Então, 2 graus Celsius, eu vou fazer uma reta com 2 graus Celsius. Ó, tem aqui 0, 1, 2. Então, 2 graus Celsius. E eu sei que o meu ponto, ele está numa umidade relativa de 100%. Então, meu ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, seria o ponto 1. Ok? Aí o exercício continua falando, e nós vamos aquecer ele, tá? Quando eu aqueço esse ar, o teor de umidade dele muda? Eu vou mudar a quantidade de água presente no ar? Não, eu só vou aquecer. Então, se eu apenas aqueço, eu vou transladar a reta de W. Então, vem aqui. Vamos fazer a reta de W. Saindo aqui, ó, desse ponto e chegando até o outro lado. Então, vou fazer aqui bem retinho, né, tentando preservar aí o máximo possível do número. E lembrando, pessoal, que pequenas variações eu não vou levar em consideração. Por exemplo, eu marco 0,08, você marcou 0,06, 0,09. Gente, eu não vou levar isso em consideração, tá? Porque a gente está trabalhando com uma carta, né? E pode ter pequenas variações. Mas isso não é uma justificativa para vocês fazerem o seu material de qualquer forma. Então, vamos pegar uma régua. A sugestão, compre uma régua que seja transparente, porque permite que você olhe a escala embaixo, tá? Faz o risco, compre aí 2 canetas de 2 cores diferentes, 3 cores diferentes para você riscar. E o segundo ponto, a gente vai aquecer ele até 40 graus Celsius. Então, vamos pegar aqui uma outra, lá em 40 graus Celsius. Ele já retirou. Deixa eu voltar aqui, 2D. Aqui em verde. E agora o nosso ponto de estado. Nosso ponto de estado 2. Vou colocar ele vermelho também, só para ficar no mesmo formato. Vou jogar aqui em cima só para não nos atrapalhar a ver os dados. Tá, então, temos o ponto 1 e o ponto 2. E agora vamos partir para a resolução do exercício. Então, resolvendo o exercício. Para mim resolver ele, o que eu preciso? Esse ar que está com uma
que ele tem uma vazão, que é uma vazão volumétrica, eu preciso de converter ele para vazão mássica. Então, eu preciso do volume específico, do W e do H. Então, vamos lá para mim mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu dado. Eu vou desfazer, vou colocar de outra cor. Depois eu justifico para vocês. Vou colocar aqui de verde. Ponto 2. Porque eu já vou jogar meus dados aqui do lado. Eu vou precisar do volume específico aqui, ó, de 1. Qual que vai ser o volume específico dele? Então, para mim determinar o volume específico dele, eu venho aqui, tá? Veja aqui, ó, a reta, ó, esse valor aqui, ó. Ó, essa aqui é uma reta, outra reta, então eu vou traçar ela de forma a ficar bem paralela a essa reta. Tá. Ok? Então, aqui eu tenho meu volume específico. E obtendo aqui o meu volume específico, então, para o ponto 1 eu vou colocar em vermelho. Tá. Então, vamos pegar aqui, pincel. Aqui em vermelho. O volume específico vai ser quanto? Ó, 75, 76, 77, 78, 79. Então, é entre 78 e 79. Então, se aqui é 78, então 785, por exemplo. Será que eu consigo escrever aqui? 0. Deixa eu mudar aqui. Ctrl. Deixa eu ver. 0,8. Não, 785, né? 7, 8, 5. Então, esse é o volume específico, tá? E, além disso, eu vou precisar de outros dados, né? Por exemplo, aqui o valor de W. Então, o valor de W, vamos pegar aqui juntos, ó. O valor de W, para ele, vai ser exatamente o mesmo. Vamos colocar aqui só para a gente treinar. Eu acho que ele nem pede isso no exercício. Vamos colocar aqui. Então, o W vai ser quanto? Se ali em cima é 0,005, embaixo era 0,004. Então, vou colocar um pouquinho mais. 0,046. Ok? E agora eu vou fazer a minha entalpia, que é o valor mais importante. Então, na entrada, a minha entalpia, se a gente for seguir aqui, ó, eu tenho esse ponto, subindo ele aqui, ó, na reta da entalpia. Se aqui era 10, aqui vai dar mais ou menos 13. Enquanto que o outro, se a gente pegar aqui na entalpia, ó, vai ser um pouco acima dessa reta, que vai ser mais ou menos 52, 53, tá? Visualizando aqui, deixa eu só marcar aqui, para vocês visualizarem. Aliás, dá menos um pouco, né? Vamos colocar por 55 aqui em cima. Vamos colocar uns 52, mais ou menos. Ih, até apagou. 52. Então, vamos lá, caixa de texto. E aqui embaixo tinha dado mais ou menos 13, né?
13. Ok? Então, isso aqui é o dado que a gente obteve na minha tabela. Então, volume específico 0,785 e a entalpia 13,52. Ok? Vamos lá no exercício. Então, aqui, ó, a entalpia que o exercício passou deu bem próximo a 12,82 no ponto 1. O volume específico 0,785. Então, aqui já deu um pouquinho diferente, mas vamos usar aqui os dessa outra carta utilizado para esse material, tá? E aqui, ó, 4,4. Lá eu tinha marcado 4,6, né? Aqui, ó, porque está em gramas por quilogramas. Lá está em quilograma por quilograma. Por isso que esse número aqui está bem maior. Lá está 0,0046, né? Que nós obtemos, ok? Aqui, ó, o ponto 2, a entalpia. Nós encontramos lá 53, aqui, ó, o material aqui que eu estou apresentando, 51,4. Então, primeiro eu encontro meus pontos, depois eu vou pegar aqui a minha vazão mássica, que era quanto? 300 metros cúbicos por hora, divido pelo volume específico que eu encontrei, cancelo metro cúbico com metro cúbico, quilograma vem aqui para cima e o H vem para baixo, quilogramas de ar seco por hora. Então, faço a divisão e eu vou ter 3.822 quilogramas de ar seco por hora. E qual que vai ser o meu balanço energético? Então, o fluxo de calor é igual a vazão mássica vezes variação da entalpia. Então, vazão mássica vai ser 3.822 vezes a entalpia final menos inicial, valor que vai dar 148,7 megajoules por hora, convertendo, porque 1 watts é igual a 1 joule por segundo. Fazendo as devidas conversões, temos 41,3 quilowatts. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro exercício. Só respondam aí no chat para mim. Fácil demais, não é? Tudo tranquilo, não tá? Só coloca aí. Se alguém não entendeu, eu repito a resolução novamente. Um exercício desse, se eu der para vocês na prova, gente, não tem nem como errar. Concordam? Responde aí para mim, só para gente saber. Não, a gente vai fazer muitos exercícios, tá? Então, olha, já tem 2 listas de exercícios. Eu vou passar mais uma terceira lista de exercícios. Então, já comecem a fazer. A segunda lista que eu postei já tem exercícios parecidos com esse daqui. A terceira lista já é um pouquinho mais complexa. A gente vai chegar nela só semana que vem, tá? Essa semana a gente vai ficar ainda nesses mais básicos, mais práticos. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Exercitar. Tem que fazer exercício, tem que resolver, tem vários exercícios aí para vocês fazerem. Okay? E agora vamos fazer um outro exemplo, o exemplo 2. Então, esse exemplo 2, tá? O que nós temos que fazer primeiramente? Cruzar meus dados na carta psicométrica. Então, agora, quem vai fazer esse exercício 2 vai ser vocês. Então, vamos lá. O ar úmido tem temperatura de bulbo seco 30 e 50% de umidade relativa. Então, anote aí no caderno de vocês. Exemplo, coloca aí. Temperatura de... Aí você coloca ponto 1, temperatura de bulbo seco 30, umidade relativa 50. Aí, embaixo, você coloca ponto 2. Aí, o ponto 2, eu vou explicar para vocês, tá? E aí, a gente vai determinar. Então, ele diz o seguinte, ó. Atravessa uma serpentina de resfriamento numa vazão de 17 mil metros cúbicos por hora. Então, vazão volumétrica, 17 mil quilogramas por hora. Calcule a potência frigorífica. E aqui ele nos dá os dados do meu sistema. Ele não deu aqui enunciado a temperatura final. Vou pegar aqui, ó.
Então, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, vamos ler aqui, ó. O ar úmido, temperatura de bulbo seco 30, umidade relativa 50, atravessa uma serpentina de resfriamento numa vazão de 17 mil metros cúbicos por hora, sendo resfriado até um estado de saturação. Ó. Então, ele vai ser resfriado até chegar no estado de saturação, que é a 10 graus Celsius. Então, a gente vai resfriar ele até chegar em 10 graus Celsius. Então, já fez o primeiro ponto. Segundo ponto, você traça uma risca em 10 graus Celsius e ele diz que o estado final saturado. Se o ar está saturado, quer dizer que a umidade relativa dele é 100%. Então, agora você tem o ponto 1 e o ponto 2. Ok? Então, agora que você tem o ponto 1 e ponto 2, calcula para mim aí a potência frigorífica do sistema de refrigeração. Ou seja, quanto de energia que você tem que retirar para refrigerar esse ar. Então, agora vocês é que vão fazer. Então, agora, todo mundo, quem fez a impressão já usa a carta impressa. Quem não fez a impressão, joga ela aí no computador e tenta observar aí com a reta, mais ou menos, o lugar que você encontra, tá? No computador dá para fazer também. Não é tão preciso, ok? Então, vamos fazer aí agora. Vamos aproveitar, a gente tem ainda uns minutinhos antes de finalizar a aula. Então, vocês vão encontrar esses dois pontos. Quais o que eu preciso descobrir aqui para me resolver o exercício? Entalpia final, entalpia inicial e o volume específico, tá? Aqui, ó, já tem os dados, conforme ele está mostrando aqui para vocês, mas vamos cruzar aí para ver se vocês chegam nesses dados também. A entalpia aqui, ó, inicial é 64 kJ por quilograma, a entalpia final aqui é 29,5 kJ por quilograma, tá? O volume específico é 0,877 metros cúbicos por quilogramas de ar. Então, quem tem a tabela aí, tenta cruzar e chegar nesses valores. Quem não tem a tabela, usa esses dados aqui que eu já estou projetando para vocês e determine qual que é a potência, ou seja, só jogar na fórmula. Qual fórmula? Calor é igual a massa vezes entalpia. Então, quando eu tenho fluxo de calor, com pontinho em cima, vai ser vazão mássica vezes variação da entalpia. Gente, fácil demais. Não tem como errar. É um exercício muito simples. Então, vocês pediram para treinar? Então, vamos fazer esse. Aí, amanhã, a gente vai fazer exercícios diferentes, tá? Então, esse aqui é só para vocês treinarem. Então, façam aí e quem terminar, já coloca no chat aí qual que é a potência frigorífica. Pode dar esses valores aí para mim. Vocês podem responder ele em termos de quilojoules por hora, tá? Precisa ser de quilowatts, não. Pode ser quilojoules por hora. Quem for terminando de fazer, já coloca a resposta aí no chat. Tem que fazer, gente. Se não fazer, não adianta, tá? É igual quando a gente tem aula presencial. Aí o professor começa, resolve exercício e o aluno está lá viajando. Então, a carta, a impressão dela é mais ou menos, né? Aí você tem que observar, por isso que a gente tem que treinar a leitura, né? Por exemplo, o volume específico, ele vai te dar 0,7, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90. Aí você vai pegar os valores intermediários, né? E vai usar uma proporção aí entre eles. Da mesma forma, a temperatura, todas elas, né? Aí você tem que contar os tracinhos. E é aí que a gente erra muito, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem agora. Porque a carta não tem todos os valores, você tem que fazer não é uma interpolação, né? Mas é uma aproximação e determinar o seu valor. Por isso que eu quero que vocês determinem aí o valor de vocês, de entalpia inicial, final e volume específico. Então, vamos fazer. Todo mundo fazendo aí a carta de vocês.
Estão fazendo aí, pessoal? Qualquer coisa coloco no chat, hein? Tô só aguardando vocês. Pessoal, então vamos finalizar a nossa aula e então façam, tá? Determine qual que é o valor final aí nesses últimos minutinhos. Eu vou encerrar a aula e amanhã a gente corrige, tá? Eu explico esse passo os próximos. Porque é importante que vocês façam também, gente. É fundamental que vocês façam, tá? Ok, pessoal? Então vamos finalizar nossa aula. Quem não fez a impressão da carta, faça a impressão, tá? E porque a gente vai usar ela na próxima semana, ok? Também na avaliação também. Então veja que ter a carta impressa facilita muito para vocês resolverem os exercícios. Eu vou encerrar aqui a gravação.